Muito bem, estamos iniciando nosso estudo sobre o livro de Daniel. Estamos estudando a respeito do passado. Estamos fazendo uma aplicação dos capítulos 1 até o 6, né? A nossa série, De Volta ao Futuro. Sempre lembrando, né? Estamos analisando a parte histórica de Daniel para tirar proveito das digitais proféticas que Deus deixou lá e como as histórias do passado já têm embutidas, entre aspas, escondidas, né, profecias que dizem respeito ao futuro. Nós, quem sabe, né, individualmente ou em grupo, tenhamos a oportunidade de estudar aprofundadamente o livro de Apocalipse, e ele vai com simbologia profética dar mais detalhes a respeito do assunto, principalmente desta noite, tá? O livro de Apocalipse no capítulo 17, intitulado A Queda de Babilônia. O título do nosso estudo de hoje é Sentença sobre a Babilônia, tá? Então, vamos ver o que aconteceu pouco depois da morte de Nabucodonosor, né? Nós estudamos na semana passada a conversão desse homem, como Daniel foi usado por Deus e como Deus tocou o coração desse homem. E nós estamos lembrando de que as histórias registradas na Bíblia têm um fim muito claro, né? Servir para nosso ensino, nossa admoestação, nossa repreensão e o nosso crescimento. E assim como na semana passada nós vimos a maior conversão, né, de um homem registrada na Bíblia, nós veremos hoje a maior e mais clara sentença dada por Deus. No mesmo dia em que foi determinada uma decisão humana de um rei, né, o rei Belsazar, na história de hoje, de desobediência, de declarada afronta a Deus, no mesmo dia Deus proferiu uma sentença e executou essa sentença. Tá? Então, nós vamos ver como isso tem implicações para a vida nossa e principalmente para o poder que nós conhecemos como Babilônia, que está ilustrado no livro de Apocalipse. Tá bom? Então, para isso, eu vou pedir a ajuda de um voluntário. Acho que é a Márcia. Márcia Bonino, boa noite, tudo bem? Pode orar por nós, por favor, Márcia? Posso sim, Por Tio. favor. Tudo bem? Tudo Boa bem. noite, Boa gente. noite. Oremos. Querido Deus, amado Pai, graças te damos por esse momento, Senhor, que podemos aprender mais da tua palavra. Pedimos que o Espírito Santo seja derramado sobre as nossas vidas e que o Senhor use o Joe poderosamente para nos dar entendimento do que tu queres para nós, Senhor. Dá-nos a tua paz, o teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Márcia. Muito bem. Então, eu vi rapidamente que Ivonete levantou a mão. Pode fazer a pergunta, fazer o comentário, se desejar. Não sei se esse é o caso. Parece que não. Então, vamos dar continuidade, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui a minha tela, né? Sentença sobre a Babilônia. Nós vamos intercalar, vamos usar menos slides, como na aula passada, e vamos para a palavra de Deus, tá bom? Eu vou interromper a minha apresentação e agora nós vamos falar a respeito desse capítulo intrigante. Daniel, capítulo 5. Já vão abrindo com as suas Bíblias, por favor. Daniel, capítulo 5, descreve a sentença sobre a Babilônia. A maneira de introdução. Quanto tempo se passou desde a conversão de Nabucodonosor até o momento que nós vamos falar hoje? Mais ou menos uns 20 anos, tá? Nabonido era o filho de Nabucodonosor. E ele, por sua vez, tinha um outro filho, né? O filho de Nabonido era Belsazar. Então, Belsazar era o neto de Nabucodonosor, ok? Então, isso vai ter uma implicação histórica que a gente vai comentar daqui a pouco, mas a história basicamente se resume no seguinte: o neto de Nabucodonosor,
ele organizou uma festança, tá? Uma festa, uma orgia de grandes proporções no reino quando o seu pai não estava ali. Essa festa durou vários dias. E no último dia ele mandou trazer os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, que tinham se levado de Jerusalém até a Babilônia, não é? Então, Deus, né, se sentiu ofendido, afrontado, porque os seus utensílios sagrados foram manipulados numa tentativa de colocar vinho, as pessoas beberem, né, naqueles utensílios sagrados. E então Deus, nós não temos esses detalhes, né, mas aparece uma mão e no meio do salão onde se realizava a festa, no salão principal, uma mão escreve uma mensagem na parede, Mene Mene Tekel Upharsin. E ali é dada uma mensagem que Belsazar não entende. Aparece finalmente Daniel novamente para revelar os mistérios e, resumidamente, ali estava decretada a sentença da vida de Belsazar e os seus convidados e o fim do império da Babilônia, tá bom? Então, vocês se lembram que em Daniel capítulo 2 nós vimos que Babilônia não ia perdurar para sempre, que haveria uma sucessão. Então, esse dia dessa festa, nós vemos o fim da Babilônia como a cabeça de ouro e nós vemos que o peito e os braços de prata, né, na figura da Medo-Pérsia, assumem a sucessão e da hegemonia do mundo naquela época, tá bom? Então, é uma cena muito triste, é um estudo a respeito do que não deve ser feito, tá? Do que o homem não deveria fazer, porque, assim como na semana passada, né, nós vimos que Nabucodonosor era mau exemplo no sentido de rejeição de inúmeras oportunidades que Deus lhe deu. O sonho, os milagres na fornalha, até que Deus tirou a sua proteção e o inimigo foi lá e o tornou quase um animal. Deus o levantou, resgatou, o trouxe de volta para o seu reino e ele se converteu. No caso do seu neto, Belsazar, não ocorreu dessa maneira. Então, nós vamos estudar hoje o que nós não devemos fazer como Belsazar fez, tá bem? Então, Daniel capítulo 5 menciona que mais ou menos no ano 539 a.C., o rei da Babilônia era Belsazar. Inicialmente, existem os críticos, né? E eles primeiro negaram a existência de Belsazar. Porém, no ano de 1861, um arqueólogo, né, Talbot, publicou a tradução de uma oração escrita em caracteres cuneiformes. E essa oração era oferecida pelo rei Nabonidos, na qual ele pedia aos seus deuses que abençoasse seu filho Belsazar. Então, ali naquele registro arqueológico, aparece o filho de Nabonido como sendo Belsazar e é provada a existência, né, histórica desse personagem da história de hoje. Então, só para deixar tudo bem claro, Nabucodonosor tinha uma filha e o marido dessa filha era Nabonido. Então, Nabonido não era herdeiro de sangue, era o genro de Nabucodonosor. E ele teve com a filha de Nabucodonosor o filho chamado Belsazar, tá? Então, Nabonido, ele tentou e ele passou o tempo do seu reinado tratando de restaurar os antigos rituais e lugares sagrados que seu sogro havia desfeito. Por quê? O que aconteceu? Depois da conversão de Nabucodonosor, nós não sabemos quanto tempo mais ele reinou, mas ele, reconhecendo o Deus verdadeiro, ele destruiu, né? Desfez boa parte das divindades, né? Os ídolos na Babilônia, os templos. Então, como Nabonido não era convertido, então ele tentou voltar a uma condição, retomar, né? A raiz pagã da sua nação, destruindo o que seu sogro tinha feito, tá? Então vamos para a Bíblia agora. Vamos ler juntos o versículo 1.
Daniel, capítulo 5, versículo 1. A Bíblia diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. É interessante que naquela época se registrava, né, mais ou menos por alto, apenas os principais convidados, né? Então haviam ali mais pessoas, mais do que 1000. Ali estavam só, né, os líderes, alguns cargos mais importantes do reino. Então percebam que ali já aparece uma figura que em Apocalipse tem uma conotação de impureza, né? De doutrinas de mentira. O vinho, eles estavam bêbados do vinho. No futuro, a Babilônia dos últimos dias tentará colocar na sua mente, no seu corpo, os enganos através do vinho da fornicação, que nada mais são do que doutrinas, né? Enganos, mentiras, para fazer com que o inimigo seja adorado através desses enganos. Então, o problema de Belsazar aqui era a ostentação. Isso é comum nos nossos dias ou não? Uma festa desproporcional, uma festa num momento errado. O império da Babilônia, ele estava a caminho, estava já perdendo força, né? Já não era tão poderoso. E não era o momento de fazer festa. O pai tinha ido para a região sul para defender o território, provavelmente de um ataque dos egípcios. Então, em lugar do filho ficar ali, né, economizando os recursos, se concentrando, treinando os soldados, qualquer outra coisa, ele esbanjou, tá? Então, ele não estava preparado para ser rei e na posição de primeiro, né, na cidade da Babilônia, ele ostentou. Hoje, nos nossos dias, nós vemos isso também, não é? Como em momentos inoportunos, pessoas se reúnem, se aglomeram para a única coisa que é beber, desfrutar e estão nem aí, como dizem, né, por aí, com a saúde pública, então, talvez não é o melhor exemplo, mas um exemplo mais apropriado seria, né, quantas pessoas conhecem a respeito da Bíblia, da palavra de Deus, e conscientemente, negligentemente estão seguindo os seus caminhos, tá? Esse é o caso de Belsazar. Belsazar, muito provavelmente, eu diria quase certeza de que ele conheceu a conversão do seu avô, a história. Então, o problema não era a falta de conhecimento e falta de informação. O problema dele era a decisão. Ele não tomou a decisão correta. E nesse aspecto, nos nossos dias, nós poderíamos dizer, né? Quem não conhece um pouco sequer do que é certo e errado, seja através das leis civis, seja através da natureza, seja através da tradição, né, dos povos indígenas, aborígenes, seja lá o que for, a humanidade como um todo tem a noção do certo e errado. Mesmo, né, alguém não tendo sido instruído, né, na palavra de Deus, no Evangelho, existe no coração do homem, porque Deus criou dessa maneira, né, a noção, o sentimento do que é correto, tá? Desde o nosso nascimento. Assim como, infelizmente, nós também temos, por herança, a tendência para o mal, porém Deus preservou até os nossos dias, em alguns mais, outros menos, o senso do que é correto, tá? Então, tem alguns estudos, né, que psicólogos fizeram com bebês que não sabem ler, escrever, não têm educação, não têm conhecimento de nada, e eles demonstraram reações ruins quando aconteciam coisas ruins com bebês que estavam ao seu lado, tá? Então, assim, é comprovado que existe o senso do certo e o errado desde a infância, tá? Então, ninguém vai poder dizer não sabia, não fui avisado, não me falaram, porque aí, como eu falei, né, se a gente usar apenas as leis civis, né,
de respeito ao próximo, de horários, de bebida, de aglomeração, de assassinato, impostos, tudo que a gente puder considerar como lei civil, isso já é uma noção muito, muito clara do que é certo, né? E do que é errado. Então, Belsazar, aparentemente, eles tinham um incômodo. Se a gente pudesse falar um pouquinho da parte psicológica desse homem, né? Ele estava muito incomodado com a conversão do seu avô. Então, incomodava ele Israel. Ele tinha uma tentativa de destruir a verdade, porque parece que algo o atormentava. Então, ele tentou degradar aquilo que ele temia, ou não aprendeu a conhecer e a respeitar. E ele tentou destruir aquilo que ameaçava ser a verdade. Quando as pessoas se afastam de Deus, né, elas partem para o ataque daquilo que mesmo reconhecem como sendo certo e se tornam inimigos. Inclusive, nesse aspecto, algumas profecias declaram, né, de que os maiores inimigos dos filhos de Deus serão os próprios irmãos. Tá? Quando nós estudarmos Daniel, quem sabe num estudo próximo, vocês vão ver de que o inimigo de Deus, né, o anticristo, aquele que se parece a Cristo, mas na verdade é seu inimigo porque tenta se parecer a ele é cristão, ele acredita em Deus, acredita em Jesus, ele acredita em muitas coisas da Bíblia, porém falseia a verdade com um fim político e de poder. Então, por isso que Judas é uma ilustração correta de quem será o anticristo. Judas estava ao lado dele, era discípulo, porém o traiu porque ele tinha desejos superiores àqueles que ele considerava que Jesus tinha, tá? Então, Judas é uma ilustração das características do anticristo. E Belsazar tem algumas características de Judas também, tá? Então, se a gente pudesse comparar bem rapidamente Belsazar com Nabucodonosor, né, após a conversão dele, a gente vê de que ele era arrogante, não tinha um reconhecimento de gratidão, ele estava esbanjando, ele não aceitava o convite ao arrependimento, porque se conheceu a história da conversão do avô, ele conhecia Daniel, conhecia os amigos de Daniel, porque eles eram governadores das províncias. Então ele sabia com quem ele estava lidando ali. E ele decidiu se perder. Então Belsazar sabia, quem sabe o próprio avô, né, colocou ele no colo quando ele era pequeno e ele contou a história dele. Olha, filho, né? E aí ele poderia ter resumido todos os episódios que nós estudamos até hoje, né? Todos os capítulos. E Belsazar decidiu ser rebelde, né? Então, tem um comentário que diz assim: admitindo em sua juventude a partilhar a autoridade real, Belsazar se gloriou de seu poder, se exaltou em seu coração contra Deus do céu. Muitas tinham sido as suas oportunidades de conhecer a vontade divina e compreender sua responsabilidade de render-lhe obediência. Estava ele informado do banimento do seu avô pelo decreto de Deus da sociedade dos homens e estava familiarizado com a conversão miraculosa e restauração de Nabucodonosor. Mas Belsazar permitiu que o amor dos prazeres e a glorificação do eu obliterassem as lições que jamais deveria ter esquecido. Ele desperdiçou as oportunidades que graciosamente lhe foram providas e negligenciou o uso dos meios que estavam ao seu alcance para se tornar mais amplamente familiarizado com a verdade. Já ouviram que isso pode acontecer nos nossos dias com muitas pessoas? Muitas pessoas não querem conhecer a Bíblia, não querem estudar a Bíblia, porque dizem que nela encontrariam mandamentos, princípios, advertências que fariam com que eles tivessem que mudar seu estilo de vida. Já ouviram esse argumento? Eu prefiro não saber, eu prefiro não conhecer, porque senão eu vou ter que largar tal coisa, a bebida, o cigarro, vou ter que largar tal hábito e assim por diante. Esse tipo de decisão é parecida como Belsazar tomou.
né? Não querer conhecer a verdade já é suficiente para poder rejeitar a Deus, né? E nesse aspecto vocês estão de parabéns, porque vocês estão aqui estudando a palavra de Deus e mais uma vez recapitulando essas verdades, mesmo para quem já conhece, porque isso é uma lembrança de que Deus é misericordioso e concede para cada um de nós oportunidades. Então, a festança tinha um ar sombrio, porém não estava visível, né, aos olhos de Belsazar. O inimigo estava cegando esse príncipe, né, esse futuro rei. O império estava virtualmente falido. Nabonido estava tentando cuidar da região de Borsippa, né, da região sul porque o inimigo estava às portas. O banquete provavelmente foi realizado no mês de Tamuz. Tamuz era um deus das pastagens e dos rebanhos, o pastor celestial que morria anualmente e ressuscitava para uma nova vida a cada ano depois de Estar, não sei se você se lembra, a gente citou ela em Daniel capítulo 3, Estar, sua esposa e mãe, ela descia ao mundo inferior para trazê-lo novamente à vida. Então, e ali se forma uma falsa trindade, né? Ali Tamuz ressurge todo ano, né? Então, provavelmente Belsazar juntou a religião, né, com a sua vontade de esbanjar, e ele queria naquele dia iniciar um novo ciclo, né, dessa ressurreição de Tamuz. E apenas como um parêntese, dia 25 de dezembro é a data em que Tamuz ressurgia, né, do mundo inferior. Por isso nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, por vários outros motivos, né, mas apenas só como um registro de que pela tradição cristã e errada, né, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Na verdade, quem estava por trás, né, e quem está ainda, é o inimigo tentando colocar outro personagem, na verdade, né, e não o nosso Salvador. Então, nos tempos de Ezequiel 8, 13 e 14, também já está registrado, infelizmente, que o culto a Tamuz havia penetrado no povo de Israel. Tá? Vamos para o versículo 2 e 3. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos. Esse detalhe é muito importante. Mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e seus príncipes e as suas mulheres e concubinas. Percebam, né? Utensílio sagrado de Israel e ali tinha príncipes, mulheres, concubinas, estava tudo acontecendo ali. Então, Belsazar iria se embriagar nos recipientes sagrados, onde ali se simbolizava, né, o sangue dos cordeirinhos que representavam a Jesus, recebiam a simbologia naqueles vasos. Então, a história não registrou até um ato mais ousado cometido, com todos os requintes de arrogância e presunção. Ele quis provar de que nada era demasiado sagrado, que suas mãos não pudessem tocar. Intencionalmente desprezou a Deus, de cujo templo eram aqueles vasos. Em sua insolência, insultou publicamente o Rei do Universo. Qual era a sua motivação? Destruir Jerusalém, Judá, as suas verdades, comemorar a vitória de Jerusalém sobre Judá, porque vocês se lembram, né? Quando um rei trazia os utensílios, né, e ao exílio, um povo vizinho se dava a entender de que os deuses desse reino que estava vencendo era mais poderoso do que os deuses do país e do reino derrotado, não é? Então ele queria exaltar seus deuses que estavam inseridos em toda aquela festança, naquele dia de comemoração de Tamuz. Ele queria zombar diretamente ao Deus de Israel. E ele mandou trazer os vasos sagrados. Oh, decisão errada. Custou a vida desse homem. Versículos 5 e 6. O que aconteceu? Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do Palácio Real.
e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um com o outro. Vocês podem imaginar isso? Um jovem, não sabemos qual a idade dele, né? Estava todo arrogante, cheio de si, e de repente estava tremendo. Não conseguia manter os dois joelhos juntos, eles batiam um com o outro. Não sei como ele se assustou, como ele se apavorou, mas ele reagiu conforme ele sabia, não é? Quem sabe que está fazendo errado, quando a polícia vem, quando alguém descobre, quando o que, né, nós podemos dizer, quando isso fica à tona, aparece um sentimento de vergonha, né? De tristeza. Aqui ele estava o quê? Com medo, apavorado, porque ele sabia que tinha agido errado. Então, percebam como Deus foi misericordioso com Nabucodonosor tantos anos, né? E nós já conhecemos bem a história. Aí a pergunta poderia surgir e dizer, mas por que Deus não foi tão misericordioso com o neto dele? Porque Deus conhece o coração. E ele sabia que Belsazar não adiantaria dar mais tempo, né? Há um jovem que conhecia toda a história, conhecia da fidelidade de Daniel e seus amigos e conhecia a conversão do seu avô. Então, por isso que, e aí nós não vamos julgar, né? Nós não podemos estabelecer regras, mas na sua sabedoria Deus sabe que alguns precisam mais tempo, né? Apelos para se converterem e outros precisam de menos tempo, precisam de situações mais marcantes para que as pessoas percebam que Deus é o Deus do universo. Então, por isso que também ocorrem algumas fatalidades, né? Deus já define para a salvação ou para a condenação eterna o fim de uma pessoa que pode é, acontecer num acidente ou alguma situação parecida. Por isso nós não conseguimos julgar, né? Deus vê o coração e todas as situações e o que nós podemos dizer com clareza é que todas as pessoas que por algum motivo, no caso dessa pandemia, por qualquer situação, né, que elas venham a morrer, elas receberam convites da misericórdia para aceitarem a Jesus e a Deus como seu Salvador. Porque isso não é obra nossa, né? Deus fez com que ele se revelasse até essas pessoas. Então, o rei tremeu, né? Ele estava totalmente perturbado, o estômago dele, imaginem como estava, né? O rosto, os joelhos trêmulos, e o desespero se apossou daqueles que até alguns instantes estavam demonstrando serem valentes, ousados, né? Ao desafiar o Deus do universo. Gálatas 6,5 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E graças a Deus pela misericórdia dele, né, que nós podemos entregar nossas vidas, nós nos arrependemos dos nossos caminhos, e todos nós cometemos deslizes, porém nós estamos aqui hoje, né, como prova dessa graça, dessa misericórdia ainda, né, disponível para nós. Versículo 7. E ordenou o rei com força, né, que se introduzissem aos astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei, dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que ler este escrito e me der a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será terceiro governante. Aí muitos críticos falam, né? Por que terceiro? Mas ele não era o rei? Nós já explicamos, né? As descobertas arqueológicas demonstram de que era Nabucodonosor, Nabonido, né? Ele, e aí quem viria depois dele seria o terceiro, tá? Então Nabonido era o rei, ele era o príncipe rei, e o terceiro seria aquele que interpretasse o sonho. Novamente, a história se repetindo, um mistério, e ele conhecendo a história, a quem deveria ter chamado em primeiro lugar? Aos caldeus, aos sábios da Babilônia ou a Daniel? Lembram-se da aplicação que nós fizemos? Quando nós vemos que alguém comete o erro e vendo que esse erro foi cometido e nós não o cometemos, nós nos privamos de tomar a mesma decisão, nós somos sábios. Então,
Belsazar não foi sábio. Ele teve que sentir na pele de que essas pessoas não tinham condições de revelar esses sonhos. Versículo 8 e 9. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. Eu pergunto para você, como que ele sabia que algo ruim ia acontecer com ele, se ele não entendia a mensagem descrita na parede? O senso do certo e o errado, né? Mesmo bêbado, mesmo fora de si. Vejam como é o ser humano, né? Até os nossos dias. Versículo 10 e 11. A rainha, por causa das palavras do rei, e aqui se refere à rainha no sentido de que a esposa de Nabonido, a rainha mãe, não quer dizer que seja a esposa de Belsazar, tá? A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete. Todo mundo estava apavorado, né? E respondeu dizendo: "Ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante." Vejam aqui, provavelmente uma mulher convertida, né? Conhecendo a história do seu pai, reagiu com prudência, talvez já tinha entregado seu coração a Deus, e ela disse assim: "Há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz." Quando aqui aparece a palavra pai, né, não significa que seja pai direto. Esse termo é usado, né, na Bíblia para dizer seu avô, seu patriarca, né, seu ascendente, tá? Então, um espírito que, né, se achou luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Versículo 12. Porquanto se achou neste, Daniel, um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Belsazar. Que interessante, né? Era o xará do rei ou não? Era. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Que diferença, né? De um homem com as características de Belsazar e um homem como Daniel. Provavelmente Daniel estava em oração, meditando, ele estava esperando o momento profético do fim da Babilônia, porque ele sabia que o reino seguinte daria chance para o seu povo reconstruir Jerusalém. Então, sem outra saída, já que ele quis humilhar Israel através dos utensílios sagrados, ele cede à argumentação da rainha e não tem outra opção que chamar o seu xará. Então, versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei dizendo a Daniel: percebam nas entrelinhas o que ele está dizendo aqui. És tu aquele Daniel, um dos filhos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Ele está dizendo assim: você é aquele escravo cuja nação foi dominada pelo meu avô, meu pai? Você, né? Você que não é ninguém, você que está vindo na minha presença. Versículo 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, que em ti se acha luz e o entendimento e excelente sabedoria. Ele menospreza o convidado, Daniel. Ele é um convidado que não era para ele participar dessa festança. Então ele duvidou do testemunho da rainha mãe. Por isso que ele esbanjou um resumo do currículo de Daniel, e ele estava ébrio, né? E ele então revelou ignorar totalmente a Daniel como primeiro-ministro da corte da Babilônia, nos tempos de Nabucodonosor. Como é que você ignora, né, o status, o conhecimento que Daniel tinha? Ele estava nada mais do que rebaixando o profeta Daniel. Então, pela decepção que ele acabou de sofrer com os seus considerados sábios, ele não podia ter plena certeza da sabedoria de um idoso que, naquele momento, Daniel tinha por volta de 80 anos de idade. Tá? Versículo 15 e 16.
Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios, blá, 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 né? Aí se citam novamente aqueles bajuladores, e aí ele fala assim, versículo 16: Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao seu pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença dos reis: As tuas dádivas fiquem contigo. Ele rejeitou os presentes de Babilônia. Eu estou, por causa da história, tem muitos detalhes, eu não estou fazendo muitas aplicações, tá? Mas eu queria que, com base nas aplicações que fizemos nos estudos passados, vocês voltassem a ler esse estudo e pensassem o que está acontecendo nos nossos dias que se parece com essa história. Nós vamos precisar rejeitar algumas regalias de Babilônia quando ela se configurar de fato como nossa inimiga, né? Como inimiga do povo de Deus. Concordam? Nós não podemos negociar nossa salvação, o engano, através de alguns presentes ou dádivas que ela venha preparar para nós, tá? E ele diz assim: e dá os teus prêmios a outro. Contudo, eu lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Nesse aspecto, nós somos chamados, e as mensagens dos três anjos, né, Apocalipse, descrevem que a última mensagem que deverá ser dada ao mundo é justamente: não aceitem os enganos da Babilônia, não recebam a marca da besta. Né? A marca vem de uma besta que é representação de Babilônia. Saiam dela, povo meu, ou seja, existem pessoas que estão dentro da Babilônia, que não sabem do engano que está ocorrendo lá dentro e que estão sendo convidadas. Ao exemplo de algumas pessoas queridas que estão aqui conosco, que não são da nossa comunidade adventista, mas estão descobrindo as verdades da Bíblia Sagrada e estão entendendo que Deus tem um único povo, né? Uma igreja invisível que é formada por todos aqueles que estão nas diversas comunidades, sejam muçulmanos, cristãos, não cristãos, evangélicos, católicos, que estão sendo convidados para nos últimos dias aceitarem a verdade, tá? Então, nesse aspecto, nós precisamos ter essa clareza, né? De que mais pessoas podem vir a fazer parte dessa igreja invisível dos últimos dias, que está em formação. Lembra-se, estamos falando a respeito de como Deus está formando a pedra que vai ser arremessada nos pés, tá? Versículo 18 até o 20. O rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, e a glória, e a majestade. Que bonito, né? Daniel está recapitulando a história que ele já conhecia, de uma maneira dizendo, olha, se você está aqui hoje como rei, é porque Deus deu para teu avô. E hoje você não deveria estar aqui realizando essa orgia. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia e a quem queria abatia. Deus fez isso desde o início da história da humanidade. Mas quando o seu coração se exaltou, o coração de quem? De Nabucodonosor. E o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. O estudo que nós fizemos na semana passada, versículo 21 e 22. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos, monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E tu, Belsazar, que és filho, não humilhaste o teu coração.
ainda que soubeste tudo isso. Daniel era testemunha de que Belsazar conhecia toda essa história. E ele está só lembrando Belsazar desse detalhe. Versículo 23 em diante. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele. E tu e os teus senhores, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. O livro Profetas e Reis, na página 529, diz assim: a oportunidade de conhecer e obedecer ao verdadeiro Deus tinha-lhe sido dada, mas não tinha sido revelada ao coração, e ele estava prestes a colher as consequências de sua rebelião. Ele sabia, mas não decidiu nada a respeito. Belsazar se tornou um protótipo, né, uma ilustração dos indivíduos nos nossos dias que, depois de terem uma série de evidências do poder de Deus, se recusam ousadamente a aceitá-lo e a servi-lo. Existem inúmeros Belsazares, né, no nosso tempo hoje, que logo, logo serão surpreendidos, não por uma simples mão pregoeira de um juízo, mas pelo próprio juiz, quando Jesus voltar na figura não mais de um bebê, né, e sim como o Rei dos Reis e em plena majestade, poder e glória. Sem dúvida, né, é um desafio que nós venhamos a rejeitar, né, os apelos para a salvação do nosso Salvador. Quando um indivíduo ignora as suas responsabilidades para com seu Supremo Rei, ele já é o culpado por ignorá-las. Como poder viver nos domínios do Todo-Poderoso Rei Eterno e ignorar o seu dever como cidadão do seu reino? A única responsabilidade da nossa salvação é nossa. Deus já proveu todos os meios, enviou seu Filho para nos salvar, e por isso nós temos a oportunidade. E então, o que foi que Daniel leu? Versículo 25 a 28. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, mene, tekel, uparsim. E esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, né? Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Versículo 29. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. A Bíblia não dá esse detalhe, mas se dá a entender no versículo 29 de que Daniel recebeu o manto de púrpura que colocaram nos ombros dele. Nós não sabemos se ele retirou imediatamente, se ele não deixou que colocassem a cadeia de ouro, etc, etc. Mas eu queria fazer uma aplicação bem rápida aqui a respeito desse fato, né? E eu tenho pensado a respeito disso há algum tempo atrás. Do jeito que está configurado o sistema hoje, né? E não significa que esse sistema já seja Babilônia, mas Babilônia está usando esse sistema para propor um mecanismo de perseguição contra os filhos de Deus. Nós teremos que aceitar algumas imposições do sistema que não tenham a ver com a moralidade ou com a desobediência aos princípios e aos mandamentos de Deus. Porque dois detalhes, né? Daniel aceitou
que seu nome fosse mudado. Então, no registro civil da Babilônia, ele não era Daniel, ele era Belsazar. Ok? Então, dentro da nossa realidade, da nossa vivência nos nossos dias, é provável que nós tenhamos que aceitar algumas coisas que não envolvam, como eu falei, né, desobediência aos aspectos morais da lei de Deus. Porém, quando de fato envolver adoração, como nós vimos em Daniel capítulo 3, né, se inclinar diante de uma imagem falsa de adoração, e nós sabemos que isso vai configurar a guarda do domingo, né, porque o domingo foi alterado pelo homem, não foi criado por Deus, né, porque assim como o sol, quem se ajoelha diante do sol está incorrendo em idolatria, porque o sol foi criado por Deus. Quem guarda um dia que foi alterado pelo homem, e não o dia que foi descrito por Deus na Bíblia, acaba incorrendo indiretamente em idolatria. Então, quando nós formos chamados pelo sistema que Babilônia está preparando para nos ajoelharmos diante de uma falsa imagem de adoração, nós precisaremos tomar atitude exemplar dos 3 amigos de Daniel. Porém, existirão algumas situações nas quais nós precisaremos aceitar enquanto essa falsa imagem de adoração ainda não é formada, tá bom? Então, para isso, nós precisamos ter muito entendimento, muita clareza para reconhecer o que está ocorrendo hoje, o que vai acontecer daqui a alguns meses ou anos, porque ainda não chegou esse momento, não é? Então, por isso também estamos analisando o livro de Daniel, para que tenhamos a oportunidade de pensarmos juntos em oração e Deus possa nos mostrar a respeito das decisões que precisaremos tomar, tá? Então, voltando ao nosso estudo, né? Os caracteres desconhecidos não eram em língua conhecida, né? Não era aramaico, e cada palavra tinha uma frase, né? Com teu Deus o teu reino e deu fim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Nunca antes um homem foi apontado publicamente como culpado diante de Deus e pelo próprio Deus. Jamais de nenhum outro homem, né, foi registrado na Bíblia, foi declarado ao mundo ter sido pesado na balança da justiça divina e ter sido declarado em falta no mesmo dia que ele cometeu a falta. A Bíblia mostra, né, de que existe a doutrina do juízo. Todos nós seremos levados e colocados diante do juiz, e isso vai ocorrer no futuro. Se eu morrer amanhã, eu ainda não serei colocado no dia de hoje, né, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, diante do juiz. Eu serei quando eu vier a ressuscitar e então receberei a sentença, né, salvo ou condenado. Então, Belsazar é o único caso registrado na Bíblia de que no mesmo dia da falta, né, tamanha, ele recebeu a sentença, a morte. Por isso, como eu comentei no início, é uma situação totalmente singular em termos de pecado, condenação e execução dessa sentença. Então, nunca é Deus que sentencia também propriamente um pecador. O que Deus faz é simplesmente confirmar a sentença que ele é e somente ele lança sobre si próprio. Cada um de nós lavra, né, o seu caminho, a sua jornada. E o que Deus faz é nada mais dizer, olha, sua jornada era de rejeição. Então está aqui, meu filho, você vai longe de mim receber a separação eterna da minha presença, ou seja, a morte eterna. Você estava numa jornada de crescimento, né? Me conhecendo, me buscando, orando, testemunhando a respeito de mim. Então, meu filho, você precisa ficar mais perto de mim pela eternidade. E o que Deus vai sentenciar vai ser isso, né? Para cada um de nós. Todos os indivíduos serão pesados na perfeita balança de Deus no grande tribunal um dia. Suas obras decidirão o veredito de Deus. Sim, cada um decidirá o seu destino, absolvição ou condenação, vida eterna ou morte eterna. Alguém desse grupo talvez poderia perguntar, mas nós não somos salvos pela fé? Somos salvos pela fé, mas as nossas obras são utilizadas como registro desse julgamento. Porque o julgamento não é para Deus saber ou não saber se eu estou certo ou errado, ou em pecado ou não.
O julgamento é usado para os meus semelhantes, as testemunhas, os anjos e seres de outros mundos, para que eles saibam que Deus foi justo comigo. Me deu oportunidades e eu aceitei ou rejeitei. Por isso que as obras, né, que são externas, que os outros podem ver, já que somente Deus pode ver o coração, as obras são utilizadas para que todos tenham a visibilidade de que, de fato, a fé em Deus me tornou alguém diferente, né? Então, aquela noite, Ciro entrou, a gente já estudou um pouco sobre isso, né? Ciro foi um dos maiores estrategistas, ele cortou o curso do rio e ele passou por baixo dos muros de Jerusalém, né? Com as águas baixas, e os seus soldados entraram e queimaram. Os persas desviaram o curso do rio Éufrates, e a cabeça de ouro de Daniel capítulo 2 tinha chegado ao seu fim. Os braços de prata agora dominavam o cenário histórico. Quem estava entregando nas mãos de Ciro a soberania, né, a hegemonia daquele tempo? Deus estava executando a sua sentença. Deus avisou que Babilônia seria totalmente destruída e jamais seria habitada. Para quem depois quiser baixar o nosso material, né, em PDF, isso se encontra em Isaías capítulo 13, versículo 19 a 20. Daniel, estudante das profecias de Isaías, sabia que esse dia chegaria, só não sabia quando. Isaías 44, 28 e 45, 1. É interessante que 150 anos antes de tudo isso acontecer, o profeta Isaías até já tinha dado o nome, né? O nome de Ciro como aquele que acabaria, né? Destruiria a Babilônia. Isaías 47, 27 e 28 diz assim: Quem diz à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios? Quem diz de Ciro, é o meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém: Sê edificada, e ao templo funda-te. Como é colocada aqui a figura de Ciro? Como o salvador do povo de Israel, aquele que traria libertação. No aspecto mais amplo do grande conflito, Ciro é uma figura de Jesus. Quando Jesus vier pela segunda vez, ele será o libertador do povo de Israel, né, dos últimos dias, para levá-lo do exílio, né, deste mundo para a pátria celestial. Se Babilônia está configurando o seu ataque, e quando isso ocorrer, quem vai submeter e vai permitir que a queda de Babilônia ocorra, né, é o Filho de Deus. Então, Ciro é apenas uma representação do verdadeiro Salvador, o ungido, né, como também foi conhecido Ciro. Então, se você depois à noite, em outro momento, tiver oportunidade, leia. É um capítulo muito complicado, mas ali está resumida a queda de Babilônia, tá? E ali você vai ver como se descreve, né, que esse poder do inimigo, que está ganhando cada vez mais força, ele será destruído. E eu queria mostrar aqui, só para a gente terminar, eu queria mostrar para vocês as semelhanças das duas Babilônias. A Babilônia antiga, literal, e a Babilônia simbólica, que está em Apocalipse 17, 14 e 18. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Ok, estamos vendo. obrigado. Então vejam como Jeremias, né, 51:13 diz que Babilônia habita sobre muitas águas. Apocalipse 17:1, o que diz? Que Babilônia está sentada sobre muitas águas, né? Então, isso não é coincidência, né? Por isso que estamos usando Daniel para estudar a profecia de Apocalipse indiretamente. E agora estamos usando o Antigo Testamento para descrever Babilônia e seu fim, e como o Novo Testamento nada mais faz do que confirmar, né? Por isso nós acreditamos que o Antigo Testamento não foi abolido. Na verdade, o Novo Testamento é uma revelação melhor, né, e mais detalhada para os nossos dias. Jeremias 51:7 diz que Babilônia tem um copo de ouro na mão do Senhor, né? Apocalipse 17:4 diz: tem na mão um cálice de ouro, né? Vejam a semelhança. Jeremias 51:8:
Repentinamente caiu Babilônia. Essa expressão idêntica, caiu a grande Babilônia, se encontra em Apocalipse 14:8. Isaías 47 diz: Eu serei senhora para sempre, não ficarei viúva, né? Olha o orgulho, a prepotência dessa cidade. Apocalipse 18:7 diz: Estou assentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Jeremias 51:45, olha o convite: sai do meio dela, ó povo meu. É praticamente uma tradução, retirai-vos dela, né? Sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4 é o convite que está sendo feito para você que está aqui nos ouvindo. Jeremias 51:48, por ocasião da sua queda, né? Os céus e a terra jubilarão, porque ela fazia muitas injustiças. Apocalipse 18:20, os céus santos e apóstolos, se referindo à justiça que se fará para aqueles que morreram, né, perseguidos pelos poderes da Babilônia. Jeremias 51:64, como uma pedra será afundada Babilônia. Apocalipse 18:21, como uma grande pedra será arrojada Babilônia. Vocês acham que isso é coincidência? Né? Claro que não. Então, se Deus não tivesse, na sua misericórdia, deixado o livro de Apocalipse, ainda existiria a chance de nós sabermos a respeito dos tempos que estamos vivendo usando o Antigo Testamento. Ou seja, imaginem quantos outros detalhes nós podemos extrair quando nós estudamos Apocalipse, né? Então, a profecia contra a Babilônia é encontrada nesses capítulos, né, de Jeremias, etc., e demonstram qual será o fim. Então, aí vem um convite muito claro, né, para cada um de nós. Se você já sabe que temporariamente Babilônia terá sucesso, terá hegemonia, terá poder, poderá perseguir novamente os santos, vai impor uma falsa adoração no mundo, né, que se aglomerará, será reunido nos estandartes de cuidado do planeta, guarda dos valores da família e da economia. Nós sabemos que, pelas profecias, que esse poder adquirirá um poder temporário e será curto, e ele ainda perseguirá os santos, tá? Porém, chegará ao seu fim, e nós vamos ver esses detalhes, né? Vocês podem ter essa oportunidade estudando o livro de Daniel, com mais detalhes, e o próprio livro de Apocalipse. Então, nós chegamos ao fim, reforçando o convite, né? O que não fazer, a exemplo ou a contra-exemplo de Belsazar? Rejeitar todos os convites suaves e agradáveis e mansos que o Espírito Santo faz ao nosso coração diariamente. No sentido de orar, buscar, ter comunhão com Deus, de nos prepararmos, né? De darmos o valor correto para as coisas, como a gente tem falado várias vezes, né? Se tem algo que a pandemia tem ajudado a fazer para todo ser humano, é que ele entenda de que o dinheiro não vale na hora que nós estamos com um problema de saúde, não vale nada, e que a nossa família e a nossa saúde, né, são bênção de Deus, e que se ainda nós temos em liberdade a oportunidade de estudarmos a palavra de Deus, hoje é tempo, hoje é tempo. E um convite que eu venho repetindo na nossa série, justamente pela proposta dele, é que nós sigamos o exemplo de Daniel e seus amigos. Eles sofreram, sim. Eles passaram por dificuldades, sim. Mas eles decidiram não se contaminar, para que depois eles pudessem ter clareza de pensamento para receber iluminação dos altos céus, sabe? Para enxergar os tempos, né, que nós estamos vivendo. Para então nós sermos instrumentos nas mãos de Deus para chamarmos milhares de pessoas a saírem de Babilônia. Tudo isso é profético e ainda vai ocorrer, não porque eu estou dizendo, não porque haja mérito na forma que a gente apresentou essa série, mas porque está na Bíblia, já aconteceu no passado e vai se repetir novamente no futuro. Então, que Deus nos abençoe essa noite, que nós possamos aceitar o convite agradável
que Deus nos faz.